Desde que me entendo por gente, minha vida sempre foi marcada pela ausência de um elemento importante, minha irmã. Nunca fui muito de questionar o motivo de sua partida. Ela simplesmente se foi, sem explicações, sem despedidas. Eu era apenas uma criança quando ela saiu de casa, levando consigo uma parte da minha alma. E eu, sem entender o que estava acontecendo, acabei crescendo com essa lacuna em meu peito. Minha infância foi preenchida pela ausência dela, mas também pela presença dos meus pais. De alguma forma, eles conseguiram fazer com que o vazio se tornasse tolerável, me dando amor e apoio. Claro, havia momentos em que a saudade apertava, mas eu nunca consegui imaginar o que havia de errado entre eles. Meu pai, sempre sério e contido, e minha mãe, calorosa e atenciosa, pareciam ser o modelo perfeito de casal. No entanto, essa fachada estava prestes a se despedaçar. Foram anos de silêncio, sem notícias, sem uma carta, uma ligação ou qualquer sinal de vida. Eu aprendi a viver sem ela, a fazer da minha vida algo que pudesse me preencher. Foi quando, aos 20 anos, comecei a perceber que o silêncio de minha irmã poderia estar ligado a algo mais profundo. Como se algo tivesse ocorrido entre ela e meus pais, algo que jamais fora revelado. Foi então que, aos 28 anos, eu recebi uma carta dela. Uma carta que mudou tudo. A carta estava datada de um mês atrás, mas eu a recebi apenas algumas semanas depois. Estava escrita com uma caligrafia que eu mal reconheci. Quando li as palavras, uma mistura de surpresa e angústia tomou conta de mim. Eu voltei. Eu sei que você não sabe de muita coisa, mas preciso que você saiba a verdade. Nossos pais não são quem você pensa que são. Eu voltei para resolver o que ficou para trás. E você tem um papel fundamental nisso. Não posso fazer isso sozinha. O resto da carta era vago, mas algo dentro de mim me dizia que havia muito mais do que ela estava disposta a contar. Algo pesado, algo que eu jamais imaginaria. Eu não sabia o que fazer. Durante os dias que se seguiram, eu não consegui tirar a carta da cabeça. O que minha irmã queria dizer? O que havia acontecido para ela se afastar tanto de nós? Foi então que ela me ligou. Uma ligação que quase me fez perder o controle. A voz do outro lado da linha estava mais firme, mais decidida do que eu jamais imaginaria. Olá, irmã. Você deve estar surpresa, mas eu precisava falar com você. Eu estava em choque, mas não conseguia encontrar palavras. Eu sei que você não sabe de nada, e é por isso que estou falando com você agora. Eu voltei para resolver as coisas, e você precisa me ajudar. Eu precisei de terapia para conseguir entender o que realmente aconteceu, mas agora sei o que deve ser feito. Não posso fazer isso sozinha. O que aconteceu, Ana? Onde você esteve todos esses anos? Ela suspirou, e eu podia sentir o peso em sua voz. Eu estive fugindo. Fugi de algo muito maior do que eu imaginava. Algo que você talvez não queira ouvir, mas que você precisa saber. Nossos pais não são as pessoas que você pensa que são. Eles têm segredos. Segredos que me destruíram, segredos que me afastaram de tudo. Eu estava atônita. Não sabia o que perguntar, como reagir. Eu precisei me afastar de tudo para conseguir entender o que havia acontecido comigo. Durante anos, me senti culpada, como se tivesse sido minha culpa. Mas não era. E agora, depois de tanto tempo, finalmente percebo que eu não posso mais carregar essa dor sozinha. E você também não pode. Meu coração disparou. Eu não sabia o que fazer com tudo aquilo. Ela havia me afastado, e agora estava me dizendo que eu precisava punir meus pais. Punir? O que você quer dizer com punir meus pais? Como assim? Ela respirou fundo, e sua voz ficou mais sombria. Eles precisam pagar pelo que fizeram. Você não entende o quanto eles me feriram. Eles não merecem que você continue os protegendo. Eu não posso fazer isso sozinha, mas você tem que fazer parte disso. Você tem que fazer o que é certo. Eu fiquei em silêncio. Não sabia como reagir. Não sabia como poderia agir diante daquela revelação. Os dias seguintes foram de caos mental.
A ideia de punir meus pais era algo impossível de processar. Como eu poderia fazer isso? Como poderia acreditar nas palavras de minha irmã depois de tanto tempo sem notícias? Não havia nada que pudesse justificar tal atitude. E, no entanto, a dúvida começou a me consumir. Minha mãe e meu pai sempre foram bons para mim. Eles me deram uma boa educação, me proporcionaram uma infância segura e cheia de amor. Nunca percebi nada errado entre eles. Eu não conseguia entender o que minha irmã queria dizer com punir ou fazer o que é certo. Foi quando resolvi procurar ajuda. Decidi procurar um terapeuta, alguém que pudesse me ajudar a processar tudo isso e a entender o que realmente estava acontecendo. Durante as sessões, comecei a descobrir que talvez houvesse mais entre os meus pais e minha irmã do que eu imaginava. Minha mãe sempre fora carinhosa, mas também muito controladora. Meu pai, por outro lado, tinha uma postura mais rígida, mas parecia sempre fazer o possível para manter a família unida. Durante as sessões, comecei a entender que talvez a dinâmica entre eles tivesse causado mais sofrimento do que eu percebia. Foi quando uma lembrança passou pela minha mente, algo que eu havia esquecido: minha irmã nunca foi de se dar bem com as regras da casa. Ela sempre questionou tudo, sempre quis ser diferente. Talvez, em algum momento, esse conflito tenha se tornado insustentável para ela. Mas isso ainda não explicava o que ela queria que eu fizesse. Finalmente, decidi confrontar meus pais. Queria entender o que havia realmente acontecido. No fundo, sabia que a verdade seria mais complexa do que eu imaginava. Quando os enfrentei, a resposta que recebi não foi a que eu esperava. Meu pai, que sempre foi tão firme, olhou para mim com tristeza nos olhos e disse: "Eu sabia que esse dia chegaria. Você tem direito de saber a verdade." Minha mãe não disse nada. Ela estava pálida, como se tivesse perdido toda a energia. Sua irmã se afastou porque ela não conseguia lidar com a nossa exigência de que ela seguisse um caminho que não era o dela. Mas o que ela não entende é que fizemos isso porque acreditávamos estar protegendo ela. Ela nunca aceitou nossa autoridade, e isso causou uma divisão entre nós. Eu fiquei em choque. Não era isso que eu esperava. Era uma explicação tão simples e ao mesmo tempo tão complexa. Minha irmã estava certa? Ou ela havia se distorcido ao ponto de não perceber a realidade? Naquele momento, decidi que não poderia punir ninguém. A verdade estava bem diante dos meus olhos, ninguém estava isento de falhas. Meus pais cometeram erros, mas também fizeram o melhor que podiam. Minha irmã teve suas razões, mas também escolheu um caminho difícil de entender. Encontrei o equilíbrio em não escolher um lado, mas compreender a dor de todos. Minha irmã e eu tínhamos uma jornada juntos pela frente, mas não seria uma jornada de punição. Seria uma jornada de reconciliação, se fosse possível. Eu olhei para os meus pais e disse: "Não vou punir ninguém. Mas vou buscar a verdade e, juntos, podemos tentar seguir em frente."